Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com carinho de sempre, mais uma pílula inspiradora do bem. Feliz demais, né, de estar com vocês nessa primeira segunda-feira do ano, dia 4 de janeiro de 2021. Luz e paz, muita gente férias, muita gente voltando ao trabalho, enfim, é a nossa vida que segue. E hoje, na nossa pílula, eu queria voltar aqui num assunto muito pertinente, atual e muito profundo, gente. Qual é a nossa responsabilidade perante toda essa situação que a gente tem visto na pandemia e qual que é a nossa forma mais adequada de lidar com tudo isso, né, segundo a espiritualidade superior tem nos mostrado. Gente, é importante a gente entender que a pandemia, ela não está aí por acaso, né? Ela não é fruto de uma obra do acaso. A humanidade atingiu assim um ritmo acelerado de desenvolvimento tecnológico, mas infelizmente os descalabros morais cresceram na mesma monta, não é verdade? Ao mesmo tempo que a gente teve a ciência evoluindo, né, a economia alcançando grandes picos de evolução em diversas partes do mundo, o que a gente assistiu também? A gente assistiu desigualdade social aumentando cada vez mais, um volume enorme ainda de pessoas somente preocupadas, né, com coisas esdrúxulas ligadas à matéria, né, a puerilidade material, busca de poder, fama, fortuna. A gente ainda assistiu e assiste, né, famílias brigando uns com os outros, ao invés de procurar encontrar harmonia em a sua forma de viver, deixando, né, que o seu destempero, cada um de nós, individual, acabe prejudicando o coletivo. Quer dizer, se soma tudo isso, chegando numa época de transição planetária em que a Terra precisa evoluir e caminhar, não deu outra. Né? Esse ambiente ainda de egocentrismo somado à imaturidade espiritual e à nossa irresponsabilidade humana de cuidar do nosso planeta, fez com que a gente criasse um ambiente praticamente perfeito para que algo ocorresse. Vou lhe dizer mais, como já foi dito por diversas vezes por grandes gigantes do bem, né? O vírus que a gente está aprendendo a enfrentar, ele é apenas um mal menor de coisas muito mais sérias que podem acontecer se a gente não acordar. E quando a gente vê, meu Deus, como a gente ainda continua dormindo. É uma tristeza falar isso. Né? Nós vamos completar um ano agora, né, de que toda essa notícia começou a rodear o mundo, e quando a gente observa a quantidade de pessoas que finge que nada está acontecendo, que finge que esse problema não é com elas, que finge que essa é uma situação de menor importância, que ignora o que significa um desencarne coletivo gigantesco. Só para vocês terem uma noção, façam contas. Quando nós tivemos aquele problema seríssimo, me falha a memória, me perdoe se eu estiver equivocado aqui em 2004, né, com aquelas ondas, né, que devastaram a costa da Indonésia, ali da Tailândia, lembram-se, né, do tsunami? Nós tivemos mais ou menos 300 mil mortes, todo mundo só se falava disso, né, era um desencarne coletivo gigantesco, com aquelas ondas gigantes, só ali imagina o volume de trabalho que o mundo espiritual teve para poder trazer, né, de forma, digamos, extra, abre aspas, um volume tão grande de pessoas para a pátria espiritual. Pois bem, só no Brasil a gente teve mais de 200 mil. Se você for somar, né, os mortos no mundo até então, só por causa do coronavírus, isso que se tem notícia que foi por causa do coronavírus, fora os inúmeros outros que ainda não estão catalogados, né? Quem está na frente dessa lead científica sabe que o número pode até dobrar, como tem sido ventilado, e eu não duvido absolutamente nada disso. Nós temos um volume gigantescamente maior, o que infelizmente muita gente ainda acha que é frescura ou um mal de só menos importância. Bem, cada um vai responder, né, pela sua consciência e responsabilidade. O fato, meus amigos, é que quando a gente para poder pensar no ano que começa em tudo isso, não é só uma vacina física que vai resolver essa situação. Não importa qual vacina que você vai tomar, quando vai tomar, essa é uma escolha sua, né, da sua família, de acordo com o livre-arbítrio que cada um de nós tem. Mas o fato é, em algum momento, eu não tenho dúvida que essa situação vai encontrar um caminho, como tudo encontra um caminho. E o meu medo, o meu receio, como ser humano, como alguém encarnado, como teu irmão e tua irmã aqui na Terra, é que a gente não tenha aprendido a lição, não é? Quando a gente vê a quantidade de pessoas que não está nem aí para nada disso, que joga com a loteria biológica, com a loteria da vida, ignorando o distanciamento social, faz chacota dos milhares de profissionais da saúde que já morreram,
gente. Já desencarnaram na linha de frente, deram suas vidas literalmente por você e por mim, sem nos conhecer. Sabe? E a gente não tá nem aí, pelo menos muita gente não tá nem aí. Ainda é uma tristeza grande que explica o porquê do coronavírus ter surgido e só aumenta assim, né? Nosso temor quanto ao futuro em relação a uma humanidade ainda egocêntrica, egoísta, unilateral, que ignora os sinais de Deus. Lembrem-se, se a vida é sábia, imagina Deus como a vida. Quando a vida manda um sussurro e a gente não escuta, ela fala o seu nome de maneira mais alta. Quando ela fala o nosso nome de forma mais alta e a gente não escuta, ela fala de maneira mais alta. Quando não, ela berra. Quando não, dá um chacoalhão. Acredite, essa situação toda é um sussurro perante o que pode vir, né? Se a gente não despertar. E a realidade é que parece que muitos de nós ainda não despertamos. Então, que cada um pense na sua responsabilidade de hora em diante com relação ao que está por vir. Isso o que é isso, Ricardo? Você, pílula é essa, né? Pílula é para consolar, parece que está botando medo na gente. Não, gente. É porque cada um de nós é herdeiro de si mesmo. O evangelho não veio para passar a mão na cabeça de nenhum de nós, né? Pelo contrário, para nos alertar. E é importante a gente entender que a gente tem que se cuidar, sim, espiritualmente com os nossos hábitos e pensar no nosso semelhante. Então, os cuidados que hoje a ciência nos pede devem ser observados, sim, porque para aqueles que valorizam o que o mundo espiritual fala, não tem nenhuma dúvida de todas as fontes seguras que nos chega, que o mundo espiritual nos convida sim à consciência, a seguir a ciência com responsabilidade, nesse momento bom senso, o cuidado, a precaução, né? Que muitos de nós que se dizem religiosos, que muitos de nós que inclusive acompanham as pílulas, que gostam do evangelho no lar, infelizmente têm ignorado por razões que eu não vou nem entrar nesse mérito agora, que eu acho que não é o caso, mas que cada um de nós deveria refletir. Cuidado, o esforço do mundo maior para cuidar dessa leva gigantesca de recém-desencarnados coletivos que muitos de nós ignora, o esforço do mundo maior para impedir que esse sussurro de Deus da vida se torne um grito maior para chamar nossa atenção, gente, não pode ser ignorado, né? Como dizia Jesus, aqueles que tiverem olhos para ver que vejam, quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. E aí? Qual que você acha que é a sua responsabilidade para ajudar a cuidar disso tudo? Eu estou aqui pensando em qual que é a minha, tá bom? Beijo grande no seu coração. A gente se vê daqui a pouquinho no Evangelho no Lar, lembrando, mais cedo nesses dias, às 9 horas da manhã, começando às 9. Fiquem com Deus e obrigado você que compartilha as pílulas, que não se omite, que escuta elas até o final, que compartilha, que não tem receio dos outros e que vai fazendo a sua parte. Deus te proteja e te ilumine sempre. Que assim seja. Até breve, meus amigos. Até muito, muito breve.